Fala galera, tudo tranquilo? Hoje eu quero responder uma pergunta que estava gerando uma crise na fé de alguém. Espero que a pessoa possa sobreviver a essa crise, ser fortalecido e que ela possa servir para nossa mútua edificação. Mas a pergunta de hoje: Jesus já sabia que Judas iria o trair? Nesse caso, Judas é traidor ou estava apenas cumprindo o seu propósito? Eu já pessoalmente ajudei vários amiguinhos na fé com essa dúvida, trazendo essa pergunta, lendo a Bíblia, lendo João 17, no versículo 12, Jesus chamando Judas do filho da perdição e perguntando, mas se ele estava predeterminado a fazer isso, então que escolha ele teve? É o que nós precisamos entender, olhando para as Escrituras, é o seguinte: não é que Judas foi predeterminado a fazer isso. Deus sabia que Judas faria isso. Então ele não foi colocado numa posição onde ele não tem o que fazer, ele está predeterminado a errar, condenado a esse fatalismo, porque Deus precisava que ele fizesse essa coisa má e horrível, como muitas outras pessoas faziam com muitas outras pessoas, que ele foi determinado isso como se não houvesse esperança para Judas. Porque isso vai em contraste, vai contradizendo o caráter do nosso Deus. Não acredito, lendo as Escrituras, que Deus ele predestina ninguém ao fatalismo, à perdição. Vemos pelo contrário que Efésios 1, 3 e 4 diz que Deus predestinou a todos para adoção através de Cristo Jesus. Então, todos receberam a possibilidade de serem redimidos, e são aqueles que se apropriam disso, que creem, que confessam o seu nome, semelhante à serpente de bronze que estava lá, foi levantada, mas era aqueles que olhavam, contemplavam a serpente de bronze que seriam salvos. Do mesmo jeito, é a maneira que nos apropriamos e respondemos ao sacrifício de Cristo que faz a gente se apropriar dessa predestinação que foi a todos. O sangue de Cristo não é limitado por alguns. Isso para dizer que não acredito que ninguém é predestinado, determinado à perdição, porque isso não seria justo, vai em contraste ao que nós vemos da parte de Deus. Então, olhando para isso, não é que Judas estava determinado, mas Deus era presciente, saberia o que Judas ia fazer. Então, que Jesus diz em João 17:12? Ele está orando, e ele fala para o pai: eu não perdi nenhum dos que você me confiou, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse o que está escrito. Então, o que estava escrito? Havia uma profecia de que Jesus seria traído por um amigo, é o que nós vemos no Salmo 41, e essa era a parte que estava escrita. A profecia não diz a respeito à perdição de Judas, mas à traição de Jesus. Então, nós vemos Salmo 41, muitas pessoas acham que o Salmo 90 também fala a respeito dessa traição, mas Zacarias diz que Cristo seria comprado pela quantia de 30 moedas. Então tudo que acontece na traição de Judas estava escrito. Agora, Judas não foi o único discípulo que falhou com Jesus, ele não foi o único discípulo que traiu Jesus. Nós vemos a maneira como Pedro nega ao Senhor Jesus, e a gente sabe que isso foi dramático ao ponto de que Pedro não se considerava mais um discípulo depois dessa. Ele falhou, ele traiu o movimento, ele vacilou com a firma. Então, quando você vê as mulheres chegando no túmulo de Jesus, o anjo diz para elas: diz aos discípulos e a Pedro. Fala assim, Pedro ainda parte dos discípulos, porque ele não sentia nem mais parte, ele voltou a pescar, a fazer o que ele fazia antes de ter sido chamado por Jesus, porque ele não se sente mais parte dos discípulos. O que aconteceu? Ele disse na mesa, na última ceia, que morreria pelo Senhor Jesus. Em que contexto? Quando Jesus falou: um de vocês vai me trair. Então, nós sabemos que Jesus estava falando de Judas. Ele aponta disso, ele fala: aquele que está dividindo o prato comigo, ele dá o sinal, mostra quem é. Enquanto a galera está se perguntando: será que sou eu, Senhor? Porventura sou eu? Pedro está falando: Jesus, eu não sou, eu morreria por você. Só que, dada a oportunidade, quando Jesus está para ser crucificado, Pedro está acompanhando, dizem: esse aqui é discípulo dele. Ele diz que não. Ele nega o envolvimento dele com Jesus. Na terceira vez, a Bíblia diz que Pedro praguejou. Quer dizer, ele declarou pragas, ele falou com linguagem pesada, talvez para disfarçar que ele não era um dos discípulos de Jesus. Ele falou assim, soltou uns palavrão, soltou uma coisa feia, ou o pior, que pode ser uma possibilidade, que ele praguejou contra Jesus, falando: não tenho nada a ver com esse cara aí, e falou coisas sobre... Então, foi um negócio muito sério, ele negou a Cristo. Ele negou a Cristo. Então, por que eu estou trazendo Pedro? Porque a resposta de Pedro
de Judas diante do fracasso, né, diante de fracassar Jesus, foram diferentes. Né? Pedro tornou ao mestre, do mesmo jeito que eu acredito que haveria perdão para Judas se ele tornasse ao mestre, porque quem decidiu acabar com a própria vida foi Judas, né? Diante do remorso de entender o que ele fez. Nós vemos essa diferença. Pedro, ele se arrepende, né? Ele volta para Jesus, mas Judas, ele desiste. Então eu acho que até fica uma lição preciosa para a gente, diante, né, dos tropeços que cometemos com o Senhor. Qual vai ser a nossa resposta? Vamos fugir dele ou vamos correr para ele? Então, olhando para todo o panorama bíblico, eu creio que haveria perdão para Judas, né? Que Jesus o perdoaria, mas ele não recorreu a esse perdão, ele desistiu. Pedro, que negou Jesus e praguejou contra ele, foi perdoado, consolado por Cristo. Nesse momento, no mais baixo da sua vida, Jesus toma ele, né, segura suas mãos e diz que um dia ele ainda haveria de abrir os seus braços, falando sobre a maneira como ele morreria por Jesus. Sabemos que mais tarde Pedro foi crucificado. Então, vemos esse padrão de um Cristo que perdoa seus discípulos que vacilam com ele. Então, olhando para isso, eu não consigo crer que Judas foi predestinado a essa perdição, essa foi a escolha dele, embora o Senhor já sabia o que ele escolheria. Creio que a reconciliação e o perdão estavam disponíveis até mesmo para Judas. Pelo menos essa é a minha opinião diante do todo que eu conheço as Escrituras. E eu espero poder com isso fortalecer aqueles que ainda têm dúvida, que isso possa ter facilitado o seu entendimento. Mas eu mesmo, eu sou uma criança espiritual, estou aprendendo, busco trazer as coisas que eu entendi que fazem sentido, solidificaram a minha fé, mas eu digo e repito que é na condição, né, de um irmãozinho em Cristo Jesus que eu venho compartilhar essas coisas com você. Né? Se alguém fosse discutir, falar, mas você fala as coisas muito simples, sim, você tem razão, esse é o meu lugar, é falar as coisas simples, né? Então, tem gente que fala as coisas mais profundas, mas o meu lugar é esse aqui, e eu gosto de apontar as pessoas, né, para líderes mais maduros, mas eu de verdade acredito que essa resposta faz sentido, né? Ela trouxe paz ao meu coração quando eu mesmo me deparei com essa pergunta. Eu espero que ela possa fazer o mesmo, e que se você tinha uma crise na fé por conta disso, espero que você possa sair desse vídeo fortalecido. Beleza? Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo.